Você precisa aprender a se proteger do pastor. Por que faço uma afirmação como essa? Não apenas por saber da quantidade de gente que teve a sua vida prejudicada por pastor, mas também devido ao fato de poder mensurar, sabe, o poder de que esse ser humano dispõe para destruir vidas humanas. Olha, ele se levanta no domingo, num púlpito, perante uma congregação, para falar em nome de Deus. Ele entra na consciência das pessoas e ousa dizer o que é e o que não é a vontade do Criador para as suas vidas. Sem a mínima dúvida que esse homem pode ser usado para o bem. Contudo, o mau uso desse ministério na vida da igreja deve levar a você e a mim a aprendermos a lidar, repito, com uma pessoa que goza de tamanha autoridade entre nós. Olha só, pastor pode enlouquecer, você concorda comigo? De repente ser encontrado ensinando um mundo de sandices. Ele simplesmente manifestou todas as suas neuroses. O que estava latente se tornou patente. O que estava adormecido dentro dele, de repente, por algum motivo, se manifestou. E ele passou, portanto, a se comportar e de uma forma patológica e ensinar o que é igualmente patológico. Pastor pode mudar também de teologia. Basta ele ser casado, se apaixonar por alguém, ter um novo amor, sabe? Para ele simplesmente alterar todo o corpo doutrinário das suas crenças, ou pelo menos daquilo que ele dizia acreditar. Há homens que, em razão de um sofrimento ou outro na vida, simplesmente saíram em busca de uma nova teologia que lhes permitisse, portanto, conviver melhor com os seus dramas pessoais, relativizando assim a verdade, sabe? Então nós também sabemos de pastores que podem ser bons, porém politicamente ingênuos. Gente boa. Contudo, não tem vivência do lado de fora da igreja. O camarada vive do gabinete para o púlpito, do púlpito para o gabinete. Não conhece os dramas da classe trabalhadora. Nunca botou os pés numa comunidade pobre. Sabe? Não tem a mínima ideia de como que funcionam os movimentos sociais. Vive num estado de completa desconexão com os dramas de pessoas reais, às vezes os membros da sua própria igreja. Então ele pode ser encontrado usando daquela autoridade de um homem assim considerado por muitos moralmente admirável, mas ingênuo, e que é capaz de defender o que é uma desgraça para a vida da igreja e para a vida do país. Eu me lembro de um dia ter desligado no telefone, após conversar com um pregador conhecido do Brasil, e dizer para mim mesmo, esse homem é um perigo. Porque, de fato, ele vive uma vida reta. É um bom homem, ele é ortodoxo, ele defende a doutrina, contudo, é ingênuo. E essa bondade dele é perigosa, porque ele está defendendo hoje no nosso país o que é péssimo para a nossa nação. Olha só, em quarto lugar, o pastor pode depender do dinheiro da igreja para viver, ter consciência disso e permitir que essa dependência condicione o conteúdo da sua pregação. Como alguém já disse, um amigo meu certa vez falou, a igreja não paga o salário do pastor, a igreja compra o pastor, pauta o pastor, diz o que ele deve pregar, e insinua para ele que se ele contrariar os interesses
dos mais ricos, da liderança da igreja, da maior parte da membresia, ele vai ficar sem emprego e com diploma de teólogo, sabe? Ele só consegue dirigir o Uber. Sabe? Então, muitos têm consciência disso, que se baterem de frente, se ficarem do lado do evangelho contra as mentiras que a igreja passou a professar, ele não vai vender livros, vai perder seguidores nas redes sociais, vai ser perseguido, não vai ter espaço na sua denominação e vai perder o posto de pastor titular da sua igreja. Então, nós temos que levar isso em consideração. Esse homem pode estar mais preocupado com o seu bolso do que com o coração daqueles que param para ouvi-lo. Olha só, o pastor também pode ser neurótico. Pode ser uma pessoa doente de alma e que projeta as suas psicopatologias na congregação, criando ambientes psicopatológicos, fazendo com que a igreja se transforme, portanto, em solo propício para o florescimento das mais diferentes psicopatologias. Em sexto lugar, o pastor também pode permitir que sua teologia seja, veja só, que a sua teologia seja condicionada pela sua preferência ideológica. Às vezes eu escrevo coisas aqui nas minhas anotações que eu mesmo não entendo. Eu acho que eu escrevo em línguas estranhas, então você me perdoe aqui pela pausa, porque eu falei, estou olhando aqui para o sexto ponto, o que eu escrevi? Mas agora que eu consegui entender, o pastor pode permitir que sua teologia seja derivada, ou seja, aqui, na verdade eu escrevi aqui o seguinte, sua teologia seja devorada pela sua preferência ideológica. Ele simplesmente se afeiçoou por algum modelo político partidário. Sabe? Passou a exercer, quer dizer, a ter sua consciência política dirigida por algum grupo, sabe, com o qual ele passou a se relacionar. Sabe? Então, manteve contato com o autor, com o pregador. Algo que... Ou então ele tomou consciência para ter espaço no seu ambiente eclesiástico, seria necessário que ele defendesse tal ideário, sabe, tal concepção política. E esse homem pode fazer, portanto, com que as suas crenças políticas sejam mais determinantes do conteúdo da sua pregação, seus preconceitos, seus valores mal formados, do que a sua pregação ser condicionada pelo Evangelho de Cristo. Olha só, o pastor também pode ousar falar sobre o que nunca estudou. E lá está ele fazendo ousadas afirmações sobre liberalismo, sobre socialismo, sobre comunismo. Aí você pergunta, santo varão, o que você já leu sobre esses autores sobre os quais você tanto fala e condena do púlpito da sua igreja? Então, nós precisamos nos proteger desses homens porque eles podem praticar esse ato de desonestidade intelectual, de falar sobre aquilo que não conhecem. O pastor também pode afastá-lo dos bons pastores. Ele pode fazer com que você não pare para ouvir aqueles que desconstroem o seu discurso e que, se passarem a ser ouvidos, colocarão esse mesmo pregador, sabe, numa situação extremamente delicada. Por exemplo, perdão, se alguém se levanta no nosso país para condenar o que houve de 2018 para cá, a igreja fechar com político profissional, com partido político, com seu ideário, e por causa disso permitir que o evangelho sofresse tamanha descaracterização no nosso país, e esses homens, por amor aos seus cargos, sabe, permanecerem calados. Olha, se essa acusação vaza, isso vai pegar muita gente grande no nosso país.
Gente que se acovardou, fechou com um ideário, fechou com um político profissional, olha só, condenou quem discordou dele e não defendeu o evangelho. Por interesse pessoal, permaneceu mudo. Olha, o ex-presidente disse que se Jesus tivesse acesso à arma de fogo no primeiro século, ele andaria com uma pistola na cintura, andaria armado. Sabe, de você, então, de espalhar pelo Brasil que se o avivamento vier sobre a nossa nação, a empresa que vai mais lucrar com essa disseminação do cristianismo no Brasil será a Taurus, fabricante de arma de fogo. E muitos ficaram calados diante de essas e tantas outras obscenidades, com o culto sendo interrompido para a entronização desse político profissional. É uma coisa, é surreal. E é claro, então, que os que profetizaram contra isso podem ser neutralizados pelo pastor que você para ouvir. E que não quer que você ouça quem faz um contraponto racional, bíblico, cristão, ao que é ensinado pelo pastor que tanta influência exerce sobre sua vida. O pastor também pode ser raso de conhecimento. Simplesmente é uma pessoa, não lê jornal, não tem cultura geral, não sabe relacionar o Cristo. Não conhece, primeiro, ele pode não conhecer sua própria fé. Não sabia nada sobre teologia bíblica, sobre teologia sistemática, sobre teologia filosófica, sobre teologia histórica, sobre teologia prática, e muito menos relacionar a fé aos demais campos de conhecimento sobre os quais ele fala. Então, não sabe nada sobre filosofia, não sabe nada sobre história geral, não sabe nada sobre psicanálise, sobre psicologia. Não sabe nada. Não sabe nada sobre ciência política, sobre sociologia, não sei se eu já mencionei, sobre antropologia. E na sua mensagem, ele tangencia aí essas disciplinas todas, falando ousadamente sobre o que jamais estudou, como acabei de falar. E, por fim, o pastor pode querer usá-lo para construir o seu império eclesiástico. Seu único interesse na sua vida é de você fazer parte da engrenagem que possibilitará ele estar à frente de um grande império eclesiástico que o enriquecerá, que lhe dará fama e poder. Por isso, ele faz com que você desenvolva um modelo de espiritualidade totalmente voltado para a estrutura eclesiástica. Você não tem espírito público. Ele faz com que você se convença que o cristianismo só pode ser vivido em função da manutenção da instituição eclesiástica. O que torna a vida cristã profundamente medíocre. Então, qual é a saída para tudo isso? Em primeiro lugar, entender o problema. A sua ingenuidade ou credulidade serem usadas por um pastor esperto, que vai esfolar você, que vai roubar os seus melhores anos de vida. Em segundo lugar, nós precisamos ouvir os alertas bíblicos. A Bíblia fala muito sobre isso. Por exemplo, olha essa passagem aqui da primeira epístola de Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito, verso 1, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Pastores, sabe? E, por fim, você precisa estudar. A melhor forma de você se proteger desses falsos profetas é mediante o conhecimento da verdade. De você ouvir esse sujeito e dizer o seguinte: olha, isso aqui é exclusivamente da cabeça dele. Isso é uma loucura, isso é um absurdo. E você até mesmo chegar ao ponto de dizer: esse cara tem que ser calado, porque ele é um doente. Agora, você precisa, para isso, conhecer a sua própria fé. Você precisa e ser humilde a ponto de dizer o seguinte: olha, eu não vou entrar nessa seara, não vou discutir sobre esse tema enquanto não me familiarizar com ele, enquanto não o dominar melhor. Porque é desonestidade intelectual você falar sobre aquilo que nunca estudou.
Então, é de fundamental importância que você estude. O que estudar? Estude a Bíblia. Primeiro você precisa conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer a história da sua própria fé, conhecer teologia, as doutrinas principais. Isso é de fundamental importância, sabe? E eu espero, portanto, que você atenda esse alerta. Agora, olha só. Deixa eu ser positivo no final da mensagem. Se você encontrou na sua vida um pastor quebrantado de coração, coerente, a quem você pode introduzir na sua casa por não representar nenhuma ameaça aos seus bens, à sua vida, à vida da sua família. Se esse homem é encontrado no domingo pregando com amor, com simplicidade, expondo com coragem e clareza o conteúdo das Sagradas Escrituras, se ele é capaz até mesmo de ficar do lado do Evangelho contra os interesses da igreja, se ele prefere preservar o Evangelho a preservar a unidade da igreja, se ele entende que sem Evangelho você não tem igreja. Agora, você pode ter, veja só, você pode ter a instituição, veja só, sem a pregação da verdade. Contudo, o que você vai ter é aquilo que o Novo Testamento chama de sinagoga de Satanás. Então, se você tem essa pessoa na sua vida, você o encontra pregando com lágrimas. Meu Deus do céu, sabe? Conhece sua própria fé, comunica com amor a você. Olha, Deus está revelando um grande amor pela sua vida. Trate esse homem com carinho. Porque não é uma experiência, eu diria assim, comum. Não é uma coisa que você tenha em grande quantidade. O acesso a um pregador expositivo, conhecedor da sua própria fé, cheio do Espírito Santo, que fala com amor e vive em amor. Isso é possível, tá bom? Contudo, nós não podemos jamais perder de vista, sabe, o mau uso desse cargo, dessa função, desse dom. Jesus falou muito sobre lobo vestido em pele de ovelha. Alguém já disse que a Bíblia apresenta o adversário das nossas almas como leão que anda ao redor, rugindo, procurando alguém para devorar, e como lobo vestido em pele de ovelha. E esse autor, que eu não me lembro qual, diz o seguinte: mas saiba que ele costuma mais se apresentar a nós como lobo vestido em pele de ovelha, porque muitas vezes rugir seria muito alarmante. Então ele vem disfarçado, sabe? E de modo a usá-lo em benefício próprio, adoecer sua alma, e você só tomar conhecimento disso anos depois de ter perdido o seu tempo na companhia de alguém que não valia nada. É isso, tá bom? Estou de volta com Palavra Plena, depois de dias de muito trabalho. Olha, eu tive que ir para o Rio Grande do Sul, passei um bom tempo lá trabalhando, estamos profundamente envolvidos com a reconstrução do Rio Grande do Sul, desejosos, portanto, de atender às necessidades dos desabrigados. E aí, quando eu voltei, eu caí de cama. Por isso, o Palavra Plena não foi postado nesses últimos dias. Eu fiquei mal, tive uma estafa misturado com virose, mas eu fiquei muito caidinho. E agora que eu estou me recuperando, e se Deus quiser, vou manter o Palavra Plena de segunda a sexta, tá bom? E eu posso lhe dizer que é um trabalho pelo qual sou apaixonado, e os retornos que eu tenho recebido são fantásticos, de gente que tem sido abençoada pelo Palavra Plena. Olha só, também quero lhe dizer que o Palavra Plena, para se manter, na verdade, para manter o meu ministério, depois da decisão que eu saí da igreja, de sair da igreja presbiteriana no Brasil, por motivos que considero justos, tudo isso representou para mim a necessidade de investir nesse ministério e dele depender para viver. Então, caso você queira contribuir com Palavra Plena, aqui vai o número do Pix, palavraplena@gmail.com.
E quero lembrá-lo que eu estou começando o Clube do Livro. Eu vou falar sobre 15 livros que li, que reputo como essenciais. Livraços, dos quais 6 nós vamos ler juntos a partir de junho. Olha só, a inscrição para o Clube do Livro está aí na descrição desse vídeo. Vai lá, inscreva-se, vamos caminhar juntos. Olha só, eu falei tanto de nós nos prepararmos aqui para lidar com os pregadores. Eu me proponho fazer isso. Nós vamos ler clássicos da literatura cristã, bem como clássicos da literatura não cristã. Não tenho a mínima dúvida que quando chegarmos em dezembro, quando terminará a primeira edição do Clube do Livro, você terá avançado um bocado no seu desenvolvimento intelectual. É isso aí, tá bom? Que Deus o abençoe e o guarde, e até o próximo Palavra Plena.